O ProfEPT vai ofertar dessa vez 656 vagas, tá? E essas vagas, elas são distribuídas aí 50% das vagas para servidores das instituições e 50% para ampla concorrência. Vamos lá. São 656 vagas no geral, sendo que 50% dessas vagas elas são reservadas para servidores pertencentes ao quadro permanente ativo das seguintes instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Olha aí, 50% das vagas são reservadas para servidores dessas instituições: Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Centros Federais de Educação Tecnológica e o Colégio Pedro II. Professor, eu sou servidor da Universidade Federal do Piauí. Posso participar? Não. Não, calma, né? Não como servidor, tá? Na modalidade de servidores. Sou servidor do Tribunal de Contas da União. Posso participar? Como servidor? Não. Sou servidor de um órgão A, de um órgão B, de uma escola estadual regular. Não. Só podem participar das vagas reservadas para os servidores, que é 50% das vagas, os profissionais dessas instituições, os institutos federais, os centros federais de educação e o Colégio Pedro II. E por que eu estou reforçando isso? Porque não é incomum que dezenas e dezenas de candidatos, que são servidores da rede municipal, servidores da rede estadual, servidores de órgãos públicos, se inscrevam na modalidade de servidores. E o pior, são aprovados. E quando chega no período de matrícula, infelizmente a matrícula é indeferida. Ou seja, a matrícula ela não é aceita. Por quê? Porque as vagas reservadas para servidores são apenas para as instituições pertencentes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Combinado? Esse outro ponto, tá? Fala aqui sobre as políticas afirmativas, ou seja, no que trata sobre as cotas. Existem leis e normas específicas, algumas normas próprias internas das instituições, resoluções, regimentos, e é por isso que algumas instituições terão alguns tipos de cotas e outras instituições terão outros tipos de cotas. É o mesmo tipo de cotas para todos os institutos? Não. Tá? Então, só para ficar claro que o fato de você ver que existe um tipo de cota, você precisa observar se na sua instituição associada, na qual você vai concorrer, se você se enquadra ou não, tá? Não é incomum, tá? Eu recebi contato de alguns candidatos do processo anterior que não foram aprovados, por exemplo, na banca de heteroidentificação, que é para avaliar as questões étnico-raciais. Ou seja, você precisa ficar atento aos critérios que são estabelecidos em cada instituição associada, tá bom? E claro, nas instituições que não possuem normas ou regulamentos, será baseado na resolução do Instituto Federal do Espírito Santo como referência. Agora vamos lá. É nessa parte que grande parte de vocês está esperando, é aqui que eu queria chegar também. Quais são os requisitos necessários para participar do edital do ProfEPT para a turma de 2025? Vamos lá. Aqui gera muitas dúvidas e é por isso que eu vou com calma para você não sair com nenhuma dúvida, tá? O que é comum aqui para todos os candidatos, seja você servidor, seja você da ampla concorrência. É comum para todos os candidatos ser portador de diploma de curso de graduação. É obrigatório que você tenha uma graduação. E o que é que se inclui nessa graduação? Licenciatura, bacharelado ou tecnólogo. Se você tem licenciatura, bacharelado ou tecnólogo, você pode participar do processo seletivo caso você se enquadre nos próximos critérios que nós ainda vamos abordar aqui do edital, tá? Mas esse ponto A é obrigatório, tá? Independente dos próximos critérios, é obrigatório que você tenha graduação. Professor, eu tô quase terminando a minha graduação. Eu acho que eu não vou ter o diploma no período da matrícula. Eu posso participar? Se você conseguir concluir a sua graduação
E se você vai ter uma declaração de conclusão de curso, você vai poder participar, desde que essa declaração de conclusão de curso seja reconhecida aí, né, pelos órgãos competentes do Ministério da Educação, provavelmente sua universidade, sua faculdade, tá? Então é comum para todos, é obrigatório ter graduação completa, até mesmo porque o mestrado é um programa de pós-graduação, que é depois da graduação, então a graduação é um critério aí obrigatório. O que é obrigatório aí para os servidores, a modalidade de servidores? É obrigatório ou ser técnico administrativo em educação, TAI, ou docente. Ou você precisa ser TAI, ou você precisa ser docente de um quadro permanente e ativo. Você precisa estar atuando atualmente, mesmo que seja em estágio probatório, tá? Se você está no estágio probatório, você pode participar? Pode, desde que seja da Rede Federal de Educação Profissional. Se você faz parte aí, especificamente, dos institutos federais, dos Centros Federais de Educação Tecnológica ou do Colégio Pedro II, se você é TAI ou docente dessas instituições, sim, você pode participar na modalidade reservada para os servidores. Alguma dúvida até aqui? Se alguém tiver com alguma dúvida, pode deixar no chat, tá? E aí eu vou respondendo as outras perguntas que forem fazendo sentido com o tópico que eu estiver, tá? Servidores de outras instituições podem participar na modalidade para servidores? Não. Aqui é reservado apenas para a Rede Federal de Educação Profissional. Vamos lá. Para as vagas destinadas à ampla concorrência, todos aqueles que não são servidores dos institutos federais, dos Cefetes e do Colégio Pedro II. Vamos lá. É obrigatório para participar do processo seletivo, além de ter a graduação, ter atuado mediante comprovação entre os anos de 2023 e 2024, pelo menos um semestre completo, ou seja, 6 meses, ou 80 horas totais. Professor, eu trabalhei de abril a novembro. Se completou 6 meses, é um semestre completo, tá? Isso não significa que tem que ser ou o primeiro semestre completo ou o segundo semestre completo. Não. Se você tem 6 meses de atuação entre os anos de 2023 e 2024 em uma instituição de educação profissional e tecnológica, você pode participar. Professor, eu tenho 80 horas totais, comprovado numa declaração, no contrato, posso participar? Pode. Desde que esse semestre completo e essas 80 horas totais, elas sejam em espaços formais ou não formais, do exercício de práticas de ensino ou em gestão de espaços pedagógicos na educação profissional e tecnológica. Diferente dos editais de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, o edital teve uma mudança significativa. Antes, todos os graduados poderiam participar do processo seletivo. Quem tinha licenciatura, bacharelado ou tecnológico podiam participar. Mas desde o edital de 2023 e agora em 2024, é obrigatório que o candidato que vai participar, ele esteja aí em alguma instituição que oferta educação profissional e tecnológica. O que é que se inclui aí? Se inclui quem trabalha no Senai, no Senac, que trabalha em escolas estaduais profissionalizantes de educação profissional, instituições que ofertam cursos técnicos. Paulo, mas é privado? Pode, desde que sejam instituições que ofertam a modalidade de educação profissional e tecnológica, tá bom? O mestrado é apenas para servidores da EPT. As vagas reservadas para servidores, elas são exclusivas para servidores dos institutos federais e dos Cefetes.
Já as vagas destinadas para ampla concorrência, não é necessário ser servidor, mas é necessário ter um vínculo profissional com alguma instituição que oferta educação profissional, seja instituições de cursos técnicos. Vamos lá, vamos ver aqui o que é que o edital nos traz. O candidato da vaga destinada para ampla concorrência, eles precisam desenvolver atividades em cursos ou programas de formação inicial e continuada de trabalhadores ou de qualificação profissional. Então, se você trabalha em alguma instituição, escola, ONG, que trabalha com formação inicial ou continuada de trabalhadores, ou de formação de qualificação profissional, você se enquadra nesse critério e aí você pode participar da ampla concorrência. Se você trabalha em uma instituição que oferta educação profissional técnica de nível médio, ou seja, instituições que têm ensino médio profissionalizante, com cursos técnicos, alguns dos cursos que são do catálogo, que eu vou mostrar agora, pode participar. Se você trabalha na educação profissional tecnológica de nível superior, graduação ou pós-graduação, pode participar? Sim, mas calma. Tem que ser educação profissional tecnológica de nível superior. Ou seja, se você é servidor, TAI ou docente de uma universidade, isso não te enquadra para participar do processo seletivo, a não ser que você faça parte da educação profissional tecnológica de nível superior, ou seja, os cursos tecnólogos, que é a graduação em EPT, ou pós-graduação, cursos de pós-graduação tecnólogos, né, profissionalizantes, tá? Então o edital ele traz essa restrição. A Maristela perguntou o seguinte: quem está em trabalho remoto 100%? Se encaixa nessa situação? Maristela, pode sim, tá? Desde que você tenha 6 meses comprovados de atuação em um espaço de educação profissional e tecnológica, mesmo que seja remoto, isso não vai influenciar nessa questão. Mas outros pontos vão influenciar. Por exemplo, não serão considerados para efeito aí, de enquadramento na ampla concorrência contratos de trabalho e prestação de serviço de atividades de mentorias, estágios, monitorias, experiências em programas de residência pedagógica, por exemplo, preceptores de um curso técnico em enfermagem, iniciação à docência, de pesquisa ou extensão. Esses não serão considerados, tá, para vínculo com a educação profissional e tecnológica, tá? O que é preciso? É preciso ter atuado mediante comprovação no exercício de práticas de ensino ou em gestão de espaços pedagógicos. Paulo, pode ser um técnico administrativo? Pode sim, desde que seja aí da educação profissional e tecnológica, tá? Quantas horas que precisa? É um semestre completo ou 80 horas, tá? Para a ampla concorrência, que é onde a grande maioria se enquadra, é preciso comprovar entre os anos de 2023. Paulo, eu passei 6 meses trabalhando em uma instituição que oferta cursos técnicos, mas foi em 2023. Pode? Pode. É entre os anos de 2023 e 2024, ou seja, basicamente os últimos 2 anos, né? Desde que um semestre completo, 6 meses no total, ou 80 horas totais. Se a pessoa estiver trabalhando há pouco tempo em uma escola pública que oferece educação técnica e profissional, pode participar? Se completar 6 meses, tá? Até o final de 2024, sim. Ou pelo menos aí 80 horas totais, tá? Tem que cumprir esse critério. Por quê? Porque isso significa que quando chegar no período da matrícula, você vai atender aos critérios que foram colocados em edital. Como é que eu comprovo esse vínculo com a EPT? Você vai apresentar uma declaração ou um documento comprobatório. Paulo, eu estou em dúvida se a minha instituição é uma instituição de educação profissional. Primeiro, é importante que você entre em contato com o coordenador ou com o diretor da instituição, que você veja os documentos como o projeto político-pedagógico ou regulamento. É provável que esteja explícito que é uma instituição de educação profissional, tá? Que envolve formação continuada, que envolve qualificação
de trabalhadores. Comenta para mim se você se enquadra aqui até o momento, né? Se você se enquadra aqui. E quem atua em espaços não escolares pode participar? Sim, desde que seja da educação profissional e tecnológica, tá? Esse é o catálogo nacional de cursos técnicos que o edital ele vai apresentar, tá? Então, quem trabalha um curso técnico de enfermagem, curso técnico em estética, curso técnico em massoterapia, em nutrição, em podologia, em veterinária, todos que trabalham em cursos técnicos, seja docente ou seja em gestão, diretores, coordenadores, técnico-administrativos, podem participar. E eu tô passando aqui, tá? Para a gente ter uma noção da quantidade de cursos técnicos que são oferecidos aqui no catálogo nacional, que é o que o edital aponta como. Se você trabalha em algum desses cursos, você pode sim participar aí do processo seletivo. Já os professores da educação básica, infelizmente, não podem, desde que tenham um vínculo de alguma maneira com a educação profissional durante o período de 6 meses ou 80 horas, tá? Uma outra dúvida, tá? Que é bastante comum. A Marileia perguntou assim: mas então sei, eu trabalho em um instituto federal e eu sou servidora, né? Servidora TAI. Eu posso participar da ampla concorrência ou servidor? Sim. Você pode optar, tá? Você pode ir para ampla concorrência e aí você vai concorrer com todos os candidatos da ampla concorrência, ou você pode optar em concorrer nas vagas que são reservadas para os servidores. Paulo, qual sua opinião? Eu não vou opinar sobre isso por um motivo, tá? É muito inconstante. Eu conheço candidatos que optaram em participar nas vagas reservadas para servidores, obtiveram uma pontuação e não foram aprovados. E se tivessem entrado, concorrido na ampla concorrência, teria entrado. Então, apesar de serem vagas reservadas com um número muito menor de concorrentes, isso não significa que se torna mais fácil, tá? O número de concorrentes não é exatamente a métrica que você vai utilizar para entender a dificuldade ou não, tá? Por exemplo, os estudantes que participam lá do curso preparatório costumam obter pontuações mais elevadas. Vamos imaginar que 10 pessoas tiveram pontuações acima de 40 pontos. A nota de corte vai ser acima de 40 pontos. Não importa se concorreram 300 candidatos ou 3.000 candidatos, como já aconteceu em alguns anos aí, 2018, por exemplo. O número de candidatos não é o que vai influenciar, mas a pontuação que esses candidatos vão obter. E por isso é importante, tá? Nós vamos chegar aqui no conteúdo que será cobrado na prova.